Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área para mais um vídeo aqui express no canal, sem absolutamente nenhuma edição. O news, como vocês já sabem, estão acostumados, vai sair mais tarde, mas eu precisava vir aqui. Afinal, foi anunciado que Adilson Batista não é mais o técnico do Cruzeiro, foi demitido após a derrota para o CRB em casa, 2-0. Me surpreende, inclusive, porque a gente vai precisar, para analisar isso, voltar um pouquinho lá atrás, quando o Adilson foi contratado pelo Cruzeiro, naquela época, para tentar salvar miraculosamente o time do rebaixamento, que já praticamente estava decretado nas últimas 3 rodadas. Ele que saía do Ceará, demitido, que contratou o Argel, uma bagunça danada. Ele veio para o Cruzeiro com essa missão e me surpreendeu, inclusive, ele permanecer no Cruzeiro no ano de 2020. Porque imagina o seguinte, que diretor de futebol, presidente minimamente são, num ano ainda que o clube tem tantas dificuldades financeiras, que cai pela primeira vez para a segunda divisão em sua história, que precisa de um repaginamento e replanejamento total com relação aos jogadores, porque gastava muito mais do que arrecadava, precisaria remontar tudo. Que pessoa da diretoria sã olha para Adilson Batista e diz: não, esse é o técnico que nós apostamos para a temporada de 2020 para termos todos os sucessos que precisamos ter nesse ano, o cara que vai nos trazer de volta à primeira divisão. Quem em sã consciência consegue apostar em Adilson Batista com o histórico dos últimos trabalhos que ele vem fazendo no Brasil? É impressionante, ele só vem fazendo maus trabalhos, as poucas oportunidades que ele teve em clubes grandes, desde que ele deixou o Cruzeiro, naquele vice-campeonato da Libertadores em 2009, foram ruins, passou por Santos em 2011, aquele time campeão da Libertadores, pouca gente se lembra, aquele time campeão da Libertadores em 2011, começou com o Adilson Batista, não durou 2 meses, depois foi bater campeão da Libertadores com o Muricy Ramalho, que também já não estava no seu auge. O próprio Corinthians, que ele pegou ali um intervalo de Mano e Tite, aquele time muito bem estruturado do Corinthians, não é o Corinthians de hoje, também fracassou miseravelmente, não durou muito pouco, e depois ficou rodando em times pequenos por aí, sem fazer nenhum grande alarde. O Cruzeiro resolveu apostar nessa figura, o contratou buscando um milagre, até aí tudo bem. Você apela para um cara que já deu certo no seu clube, é entendível. Agora, manter esse cara em 2020, eu nunca entendi o porquê que o Cruzeiro optou por fazer isso. E aí, óbvio, né, com resultados ruins, como foi a derrota do CRB, a derrota no Clássico, e aí vai se acumulando o mau futebol, que também era até de se esperar, com todo o repaginamento, replanejamento que o Cruzeiro tem feito. Não dava para esperar muita coisa desse Cruzeiro no começo do ano, mas sem estofo suficiente para aguentar e sem demonstrar minimamente uma evolução dentro de campo, era de se esperar que o Adilson uma hora ou outra iria cair, e a notícia acabou vindo. Agora se discute no Cruzeiro a possibilidade de Guto Ferreira ser contratado, ele que desponta aí como favorito, um técnico também que não teve grandes oportunidades assim em grandes clubes, fez alguns bons trabalhos ao longo da sua carreira, como por exemplo na Ponte Preta, fez um bom trabalho também, um trabalho razoável na Chapecoense, fez um trabalho bacana também no Sport, tem alguns trabalhos dos últimos anos melhores do que o Adilson Batista, mas também não é o técnico que eu apostaria. Ele teve problemas no Bahia de relacionamento, sempre foi muito criticado pelo lido com o jogador, e acho que no Cruzeiro hoje, com toda essa questão de replanejamento, de você apostar alguém, você precisa trazer alguém que de fato você confia. Também é complicado, o mercado hoje técnicos brasileiros está difícil, a missão do Cruzeiro é muito difícil porque hoje o investimento é muito menor, então é uma dura escolha quem trazer para o Cruzeiro nesse momento. Acho que a aposta do Guto nem é a pior possível, poderia se fazer apostas muito piores. Imagina se pinta um Argel Fux no Cruzeiro, aí meu amigo, como diz o outro, para o ônibus que eu quero descer. Mas não é o caso. Acho que o Guto já mostrou em alguns trabalhos a vontade de atacar. Ele muito tempo foi chamado de Gordiola porque gostava de ter times mais ofensivos e tudo mais, mas é uma missão de fato muito difícil. No entanto, acho que muito melhor para o Guto Ferreira do que para o Cruzeiro essa parceria, se ela efetualmente se confirmar. Por quê? Porque ele vai ter de fato a oportunidade da vida dele de subir de patamar como técnico. Se ele faz um ano sólido no Cruzeiro, a ponto de subir o time para a primeira divisão com tranquilidade, trazendo um time, montando uma base forte para disputar a primeira divisão em 2021, com todos os problemas financeiros que tem o Cruzeiro, necessariamente esse cara vai subir um degrau na sua carreira e vai ser olhado com mais carinho por todos, né? O Cruzeiro inclusive informa aqui o Thiago Matar no Twitter
que não vai ter grandes dificuldades para acertar as dívidas com Adilson Batista. Vai precisar acertar apenas o aviso prévio, que é 1 mês a mais de salário, né? Vale lembrar que o Cruzeiro deve 4 técnicos, é isso mesmo, o Cruzeiro ainda deve o Paulo Bento, o português, teve passagem rápida, deve o Mano Menezes, deve o Rogério Ceni e deve o Abel. Só não deve a gente, né? Sua mãe, sua avó. O Cruzeiro hoje deve absolutamente todo mundo, fez uma das gestões mais absurdas e calamitosas da história do futebol brasileiro, se não é a pior gestão de um grande clube da história do futebol brasileiro. Acho que nenhum clube teve uma gestão tão temerária como esse Cruzeiro do Wagner Pires de Sá. E lógico, a torcida não merece estar passando por isso, mas o clube, o reflexo do que acontece hoje entre gestão e campo, é importante que isso aconteça para que sirva de exemplo para os outros times, co-irmãos, não usarem esse exemplo e, lógico, melhorarem as suas gestões, porque, lógico, o Cruzeiro tinha lá a camisa "Nós nunca cairemos", algo assim. Caiu, cara, porque má gestão leva a isso mesmo. E agora a gente vê o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, também metendo os pés pelas mãos. Saiu, sei que não é o assunto do vídeo, mas saiu estudo recente do Rodrigo Capello falando sobre isso, que o time, o Sete Câmara, após as eliminações, resolveu botar o pé na porta, inclusive com a contratação do Sampaoli. Deve vir outras contratações por aí, tá anunciando o Alexandre Matos, ex-Cruzeiro, para fazer isso. Ou seja, o exemplo do vizinho não está ajudando o próprio time, que seria necessariamente o mais interessado em manter uma boa gestão, que é o Atlético Mineiro. Mas é aquela coisa, né? Sete Câmara vai vazar mesmo no final do ano, então ele tenta ganhar algum título agora e que se dane o futuro do Atlético, o presidente consecutivo que se vire com as dívidas. É assim que pensam os presidentes hoje de clubes no Brasil, infelizmente, e nem os exemplos como o Cruzeiro são capazes de ajudar no fim para a gente ter melhores gestões aqui no futebol brasileiro. Mas é isso, primeiro eu quero saber a opinião de vocês com relação a Adilson Batista, se vocês teriam demitido ou não. Comentem aí. Também quero saber de vocês se vocês contratariam o Guto Ferreira ou se não, quem seria o técnico de vocês que vocês trariam aí para o Cruzeiro. E por último, o que vocês acham dessa gestão do Atlético Mineiro, também não levando exemplo o próprio Cruzeiro para montar um time muito mais caro, com muito mais recursos do que ele pode pagar. Lógico, se puder deixar o like para esse vídeo chegar em mais gente, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho para não perder nada e, claro, aguardar que logo mais tem news chegando na área. Demorou? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.